partir da Constituição de 1988, a jornada semanal passou a ser de 44 horas. Tudo que exceder a essa jornada é prorrogação de jornada, é considerado como hora extra. As horas extras, inicialmente, deve-se pensar que elas só devem ser feitas, no máximo, em duas. Isso é o que está determinado pela consolidação das leis do trabalho. Essas horas extras, elas têm um acréscimo. Esse acréscimo inicial é de 60% sobre a hora trabalhada, conforme a convenção coletiva da atividade dos condomínios. Temos que nos preocupar que, muitas vezes, os nossos síndicos, os nossos clientes, os nossos condomínios aplicam hora extra não necessariamente como uma prorrogação, e sim como uma premiação. Essa prática é muito comum e ela deve ser evitada. Podem. As horas extras, elas podem ser suprimidas desde que elas sejam indenizadas. A convenção coletiva estabelece que os empregados há mais de 15 anos percebendo horas extras, eles, para que tenham essa supressão aceita, haverá a necessidade da concordância desse empregado. Geralmente, todas as ações trabalhistas, elas começam falando de horas extras. Esse é o principal risco. Independente, nós temos também as ações fiscais. O Ministério do Trabalho, ao verificar dentro da folha de pagamento o excesso da jornada, a primeira coisa vai ser autuar o condomínio. Então, horas extras é algo que deve-se pensar muito antes de fazê-la. Não existe esta ou aquela melhor escala de trabalho. Antes de definirmos a escala, nós temos que nos preocupar qual a real necessidade do condomínio. Muitas vezes, uma escala pode ser ótima e não atender às necessidades daquele prédio. Então, temos que avaliar efetivamente o que o prédio quer, se ele quer regime de 24 horas, funcionários trabalhando todos os dias na semana, para então podermos definir qual a melhor escala. As escalas atualmente, as duas mais utilizadas em condomínio, é a escala que nós chamamos de 6x1, onde os empregados trabalham 6 dias na semana com uma folga, e a escala 12x36, que é uma escala que vem sendo utilizada pelos prédios ultimamente, mas há uma preocupação nessa escala em relação à quantidade de funcionários. Primeiro, para cada atividade temos que ter 4 funcionários. E o grande problema nessa escala é que muitas vezes um funcionário ao faltar, nós não temos outro para substituir aquele faltoso numa jornada de 12 horas. A dobra de um funcionário que está encerrando a sua jornada de 12 horas para trabalhar novamente por período igual, obviamente ela não é interessante para o empregado, muito menos para o condomínio. Para o empregado, ele não vai ter, na realidade, a questão da qualidade do seu serviço. E para o condomínio, a questão do pagamento dessa hora. Folguista é a nomenclatura utilizada para aquelas pessoas que são contratadas apenas para cobrir folgas. Se ela é a melhor solução, vai se depender, obviamente, de cada condomínio. O que é importante salientar é que todo empregado que cobre folgas, entre o término de uma jornada e o início de outra, haverá um intervalo de pelo menos 11 horas. E esse intervalo, muitas vezes, ele não é observado pelo condomínio. Tocante a horas extras, é importante reduzi-las. O síndico deve, com certeza, ter um quadro adequado da sua jornada de trabalho e, para isso, ele pode e deve se utilizar da administradora para podê-lo orientar a respeito desde o momento da contratação com relação à jornada de trabalho e, obviamente, durante o dia a dia da vida do empregado.